Bom dia, a paz do Senhor. Hoje, 8 de março de 2026, mais um domingo, aqui estamos juntos para a aula de número 10. E nesse trimestre, você tem aí a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Esta é uma transmissão da EBD Online, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, estado de São Paulo. Como você pode ver aí no slide, uma igreja presidida pelo pastor Paulo Freire Costa. Na pessoa do pastor Isaías, o nosso superintendente da EBD, eu quero já aqui transmitir o abraço de toda a igreja aqui de Campinas a você que é o nosso aluno frequente da EBD Online aqui de Campinas, e a você também que está se juntando a nós em mais este domingo. Com toda certeza, Deus, mais uma vez, há de nos ajudar a compreendermos a grandiosidade da sua palavra. E hoje, nós, mais uma vez, contamos com os trabalhos técnicos, de forma muito carinhosa e competente, do Pedro, este grande homem de Deus que tem sido bênção para todos nós, conduzindo com maestria a transmissão da EBD Online aqui de Campinas. Eu quero aproveitar, já pedir a você, como faço todos os domingos, né? Se for possível, faça aí os 3 Cs, né? Curta, e para curtir é muito simples, basta você clicar aí no joinha. Você vai, então, demonstrar que está gostando do conteúdo e, com toda certeza, a plataforma vai levar a muito mais pessoas. Não apenas curtir, mas também comente. Escreva aí da onde é que você está nos acompanhando. Nós, por exemplo, temos aí uma aluna assídua, a mãe do pastor Wesley, irmã Maria Badia. Ela praticamente não perde uma só aula da EBD Online aqui de Campinas. Temos também o Marcelo Duó, grande amigo aí na cidade de Pedreira, que está sempre conosco. Enfim, nós temos aqui muita gente que não apenas daqui de Campinas, como também do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Eles estão sempre nos acompanhando. Eu quero crer que se você apenas você clicar aí no joinha, né? Você curtir, você comentar e, acima de tudo, se você compartilhar, com toda certeza, muito mais pessoas terão alcance ao conteúdo da nossa lição de hoje, né? Antes de começarmos esta lição de hoje, como fazemos também todos os domingos, eu quero, neste momento, convidar a você, que já está conosco, que curve aí a sua cabeça, mesmo você que não está agora conosco, mas vai acessar este conteúdo num outro momento. Neste momento, se for possível, curve aí a sua cabeça e vamos juntos pedir a bênção de Deus sobre nossa vida em mais esta aula. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos em mais este domingo, Senhor, dia 8 de março, estarmos juntos para meditarmos na tua palavra e na lição de hoje sobre o Espírito Santo, o capacitador. Eu quero pedir ao Pai a tua bênção sobre cada aluno, sobre cada um daqueles que estão nos acompanhando neste momento. Quero pedir, Senhor, também a tua bênção sobre o Pedro, sobre a minha vida, sobre a tua igreja de uma forma em geral. Ajuda-nos em tudo, é o que nós te pedimos, ó Pai. Já por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Olha, você que tem aí um pedido de oração, eu quero já lembrar a você. Já aproveita, vai aí escrevendo, digita aí o seu pedido de oração. Você sabe, durante a nossa aula, não temos tempo de ficar lendo aqui todos os pedidos, mas eles ficam aí no chat. E ao final da aula, nós estaremos orando por todos. Eu, você e todos aqueles que estão nos acompanhando, iremos orar, pedindo uma resposta de Deus sobre o seu pedido.
mas não deixe de fazer isso. Já coloque aí o seu pedido, digite agora e ao final da aula nós estaremos orando. Seja por salvação em um membro da sua família, sobre uma enfermidade, sobre um problema na justiça, o nosso Deus é poderoso para ouvir e atender a nossa oração. A Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria, né? E que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Portanto, aproveite, já coloque aí no chat o seu pedido. Mas vamos lá, Pedro. Hoje nós vamos para a lição de número 10, 8 de março de 2026. O título da nossa lição de hoje, não é? Dia 8 de março de 2026, que é aí o próximo slide, fala-nos sobre o Espírito Santo, o capacitador. Apenas lembrando, mais uma vez, nós tivemos, na primeira lição, uma síntese de tudo aquilo que estaríamos estudando, né? Ao longo desse trimestre, com o mistério da Santíssima Trindade. Depois nós vimos aí 3 lições falando sobre Deus o Pai, mais 3 lições falando sobre o Deus Filho, e agora já estamos na segunda lição, onde nós estamos falando, né, sobre o Espírito Santo. Na verdade, hoje já é a terceira lição que nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Na lição 7 falamos sobre, na lição 8, desculpa, falamos sobre o Deus Espírito Santo. Na lição 9, semana passada, nós falamos sobre Espírito Santo, o regenerador. E hoje, Pedro, vamos aí para o próximo slide. Nós estaremos vendo sobre Espírito Santo, o capacitador. Isso, olha só. Espírito Santo, o capacitador. É a lição de hoje, não é? Mas vamos, Pedro, já ver o texto áureo da lição de hoje? Olha só, o texto áureo está lá em Joel, capítulo 2, versículo 8, a primeira parte aí do versículo de número 8, que diz assim, olha, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esse é o texto áureo de hoje. E a verdade prática? A verdade prática nos diz assim, olha, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o evangelho. Então veja só, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que nós temos já a oportunidade de receber em nossa vida, não é? Esta promessa que é o derramamento do Espírito Santo, que capacita a mim, capacita você, capacita cada um de nós como igreja, com poder para que a gente possa fazer o quê? Pregar o evangelho, ou seja, cumprir com a missão da igreja, não é mesmo? Mas vamos para a leitura bíblica em classe. Você que tem aí a sua lição, abra aí, não é? A lição na leitura bíblica em classe. Você que não tem problema. Estaremos vendo Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Também Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ainda no livro de Atos, capítulo 8, versículos de 14 a 17. E 1 de Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos começar por Joel 2, que diz assim, olha, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Atos 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vamos para o capítulo 8. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos 4 a 7, que diz assim, olha: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glórias a Deus por isto, não é? Muito bem. Nós, nesta lição de hoje, Pedro, nós vamos estudar, como eu disse no início, sobre o Espírito Santo, o capacitador. A lição de hoje, como acontece em todas elas, o pastor Douglas Batista, que é o comentarista desta lição, ou das lições deste trimestre, mais uma vez dividiu a lição em 3 tópicos. No primeiro tópico, ele fala sobre a promessa do derramamento do Espírito. No tópico de número 2, ele fala sobre o cumprimento, poder para testemunhar. E o terceiro tópico, ele fecha falando sobre a continuidade do derramamento do Espírito. Portanto, a palavra-chave na nossa lição de hoje é poder. Esta é a palavra-chave, poder. Já já nós vamos entender aí a dimensão desta palavra. Mas o próximo slide, Pedro, a gente tem aí uma síntese daquilo que nós estaremos aprendendo com a lição de hoje. Ou seja, nesta lição, nós veremos que a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela cumpriu-se no Pentecostes e permanece, glórias a Deus por isso, válida para todos os que creem, inclusive para mim, para você, para cada um de nós. Não é? A atuação do Espírito Santo, ela vai além da obra de regeneração que nós aprendemos na semana passada. Na semana passada nós vimos sobre o Espírito Santo, né? O regenerador. Mas hoje nós vamos ver aí o Espírito Santo, ele é também o capacitador do crente para quê? Para o serviço no reino de Deus. O Espírito Santo, ele distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo o quê? Olha só, unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Eu vou repetir. O Espírito Santo, ele distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Em outras palavras, a gente pode ver aqui que a igreja, nós, como igreja do Senhor Jesus, temos a oportunidade, né, de receber dons espirituais, ou seja, dons sobrenaturais. E tudo isso a gente pode ver ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos de 8 a 11. E quais são esses dons? Nós poderíamos aqui subdividi-los em 3 categorias. Primeiro, dons de poder. Dons de poder, eles são dados à igreja para que ela possa agir, para que ela possa desenvolver as suas atividades, para desenvolver a sua missão enquanto igreja. Não é? E quais são esses dons de poder? Nós temos o dom de fé, a gente pode ver isso lá em Atos, no capítulo 27,
versículos de 20 até a 25. Depois você, com calma, pode abrir aí a sua Bíblia e ler. O tempo não permite. Mas temos, além do dom de fé, nós temos também dons de curar. Isso quando a gente está falando de dons de poder, não é? E esse dom de curar, lá em Atos, capítulo 9, e o versículo de número 34, é um exemplo claro disso. Mas temos ainda o dom de operação de maravilhas. E aí, mais uma vez, a gente recorre ao livro de Atos, só que agora no capítulo 20, versículos de 9 a 10. Portanto, dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. Mas temos uma outra categoria que é dons de elocução, ou seja, dons para comunicar a vontade de Deus. E aí, dentro desses dons de elocução, nós temos profecia, também pode ser visto exemplo lá em Atos, no capítulo 11 e o versículo 28. Também temos variedade de línguas e interpretação de línguas. Essas três aí, não é? São nos dons de elocução. Mas temos ainda dons de revelação, ou seja, aconselhamento e também oportunidade de revelar o mundo espiritual. E como que a gente vê a manifestação desses dons de revelação? Por meio da palavra de sabedoria, está lá em Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 4, palavra de conhecimento, ainda em Atos, no capítulo 5, versículos 3 e 4, e também discernimento de espírito, também no livro de Atos, só que agora no capítulo 16, os versículos de 16 a 18. Então, vocês percebem a manifestação desses dons sobrenaturais, a gente vê de forma muito evidente, muito clara e de maneira muito didática ali no livro de Atos dos Apóstolos. E eu costumo dizer que nós somos uma sequência dos Atos dos Apóstolos, não é verdade? Mas vamos, Pedro, aí para o primeiro tópico da nossa lição de hoje, não é? O primeiro tópico a gente vai ver sobre a promessa do derramamento do Espírito. Mais uma vez, pastor Douglas, ele subdivide esse primeiro tópico em 3 subtópicos. No primeiro deles, ele fala sobre uma promessa de abrangência universal. No subtópico 2, ele nos fala sobre uma promessa com ação sobrenatural. E encerra o subtópico 3 com uma promessa para os últimos dias. Mas sem perder tempo, vamos então para o primeiro subtópico deste primeiro tópico que fala sobre a promessa do derramamento do Espírito. E aí, no subtópico 1, a gente vê uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito ele atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e também para tarefas determinadas. A gente vê isso de maneira frequente lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a manifestação do Espírito sobre reis, sacerdotes, juízes, não é verdade? Sobre profetas. E a gente tem aí, nesta lição, alguns exemplos, como o 1 de Samuel, capítulo 19, e o versículo de número 20, também segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 1, e ainda lá em Ezequiel, capítulo 37, e o verso 1. Vamos ler Ezequiel 37, 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Aqui é a visão de um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel dizendo, olha, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Viram? Então aqui a manifestação do Espírito, aqui na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, ela era sobre pessoas específicas para o desenvolvimento também de uma tarefa específica. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, olha só,
anos antes que o Verbo se encarnasse e habitasse entre nós, o profeta Joel já profetizou uma nova dispensação. E é o que a gente viu agora há pouco na nossa leitura em classe. Lá no capítulo 2 de Joel, no versículo 28, a primeira parte, né? Joel, capítulo 28, a primeira parte do versículo que diz assim, olha, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então viram, 800 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Joel já estava anunciando, profetizando, estava declarando uma nova dispensação. E aí, nesta nova aliança, essa promessa do derramamento do Espírito, porque há de ser que depois, né, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Né? Então, a gente vê que essa promessa aí na nova aliança, ela foi registrada em todos os evangelhos. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, também em Marcos, no capítulo 1, versículo 8. Você pode ver também ainda em Lucas capítulo 3, versículo 16, e ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, os versículos 32 e 33. Né? Então, quando a gente olha aí a expressão sobre toda a carne, né? E derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa expressão sobre toda a carne, ela aponta para quê? Para a abrangência universal do Espírito a todos que invocam o nome do Senhor. E isso você vê na sequência do capítulo 2 de Joel, lá no versículo de número 32, não é? Então, todos aqueles que invocam o nome do Senhor, ele iria derramar o seu espírito, né? Ele iria realmente derramar sobre toda a carne, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Portanto, a ação do Espírito Santo, ela ultrapassa fronteiras e alcança quem? Olha, alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e também servos. Ou seja, não está preso à idade, porque alcança jovens e velhos, eu diria mais, alcança crianças também, né? Alcança homem, mas também alcança mulheres e alcança qualquer status social. Pode ser livre, pode ser servo. A palavra de Deus profetizada por Joel deixa isto muito claro, né? É uma promessa de abrangência universal. Agora, Pedro, no subtópico 2, a gente vê que ela não é apenas uma abrangência universal, né? Mas ela também é uma promessa com ação sobrenatural. Ou seja, o derramamento do Espírito, ele vem acompanhado do quê? De manifestações visíveis e sobrenaturais. Quando a gente vê lá a parte B do versículo 28 do capítulo 2 de Joel, diz assim, olha, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Né? Então, a gente vê aí que visões, né, sonhos, né, são ações sobrenaturais. E quando a gente olha, por exemplo, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ver aqui o capítulo 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14, olha só o que diz o versículo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor, aqui quando fala sobre a necessidade de ordem no culto. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Né? Está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, a gente vê que as profecias, né? E a gente pode ver aqui ainda no verso 3, mas o que profetiza
fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Mas tem também sonhos, está lá em Mateus 1:20, e visões. Aí visões a gente vê, por exemplo, em Atos, no capítulo 16 e o versículo de número 9, olha o que diz a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então vocês viram, né? Aqui o derramamento do Espírito Santo, ele vem sempre acompanhado de manifestações visíveis e, mais do que visíveis, sobrenaturais, não é? Então as profecias, sonhos e também visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. Glórias a Deus por isso, não é? São manifestações visíveis e sobrenaturais que revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo, não é? São experiências extraordinárias que servem, como já dissemos agora há pouco, de edificação espiritual. Elas indicam que a vida cheia de espírito, ela é o quê? É uma vida ativa, dinâmica e, acima de tudo, sensível à voz de Deus. Romanos, lá no capítulo de número 8 e o versículo de número 14, olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 8 e 14, diz assim, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando a gente tem esse derramamento do Espírito Santo, manifestações visíveis e sobrenaturais acontecem por meio de profecias, de sonhos, de visões, que revelam a atuação do Deus vivo entre seu povo. E são experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. E mais do que isso, para que fique bem claro, indicam que uma vida cheia de Espírito, né, que recebe o derramamento do Espírito Santo, é uma vida ativa, dinâmica e, acima de tudo, sensível à voz de Deus. Todo crente, portanto, ele deve fazer o quê? Ele deve cultivar uma vida de comunhão e santidade. Isto é condição sine qua non. Nós precisamos deste derramamento do Espírito Santo sobre nossa vida, não é? Já já nós veremos a diferença de regeneração e revestimento. E hoje nós estamos vendo, né, sobre este revestimento de poder, para que a gente possa realmente ter essas experiências extraordinárias que estarão edificando a nossa vida espiritual, né? Mas para que isso seja uma realidade, nós precisamos cultivar, ou seja, plantar, regar, dar manutenção a uma vida de comunhão e também uma vida de santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações dos dons do Espírito. E aí, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, lá nos versículos de 4 a 7, né, a gente viu já na leitura bíblica em classe que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A gente viu que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E ainda fecha no verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então o nosso Deus, ele sabe realmente trabalhar. Então a gente viu aí no subtópico 1 que é uma promessa de abrangência universal. Acabamos de ver que é também uma promessa com ação sobrenatural. E agora o subitem 3, a gente vai ver que é uma promessa para os últimos dias, né? Ainda no tópico 1, falando sobre a promessa do derramamento do Espírito. Portanto, a palavra profética, quando a gente viu lá em Joel, né, agora há pouco, tanto no texto áureo como também na leitura em classe, né,
onde ele diz: naqueles dias derramarei o meu espírito. No Novo Testamento, Pedro, ele identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias. Está lá em Atos, capítulo 2, e o versículo de número 17. Olha o que Pedro diz aqui, né? Quando a gente vê aqui no discurso de Pedro, que começa no versículo 14 de Atos 2, quando chega aqui no versículo 17, ele faz referência à profecia de Joel, dizendo: olha, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, a gente viu aí que Pedro, ele identifica na promessa feita por Deus, por meio do profeta Joel, lá no capítulo 2, quando ele traça e deixa claro aí: naqueles dias derramarei o meu espírito. A expressão naqueles dias se refere à chegada do Messias e ao início dos eventos escatológicos, né? A gente pode ver isso lá em Isaías, capítulo 2, e o versículo também de número 2. Vamos ler, é bem rapidinho. E acontecerá, olha só o que diz a palavra de Deus: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Né? Aqui é uma palavra escatológica. Vemos ainda em Miqueias 4:1, e conforme Atos capítulo 2, né? Aí então a gente vê que com a chegada do Messias e o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, não é? A gente tem aí o início dos eventos escatológicos, né? Portanto, a descida do Espírito, ele inaugurou a igreja. A igreja, ela foi revestida de poder, foi inaugurada para que ela pudesse prosseguir a sua atuação contínua diante dos homens, né? E aí a gente vê que a descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Ou seja, começa ali, não é, com o início dos eventos escatológicos, com a descida do Espírito Santo, que inaugura a igreja, né? Eles foram dispersos e a gente viu no trimestre passado sobre isso. E agora a igreja, ela continua, ela prossegue comigo, com você, com cada um de nós, por meio da atuação contínua, da manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida, até o arrebatamento dos salvos. A gente vê isso lá em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 13. Portanto, a profecia de Joel, ela não se esgotou lá no dia do Pentecostes. Como nós vimos na semana passada, o dia do Pentecostes não foi apenas um evento, um momento. Foi um momento que perdura até hoje, não é? Porque é uma promessa também para os últimos dias, permanecendo, como a gente vê aí no slide, vigente durante toda a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos vivendo hoje, não é mesmo? Mas apenas recapitulando, Pedro, a gente vai ver aí que o Espírito Santo, o capacitador, não é? Ele capacita cada um de nós, membros da igreja, membros do corpo de Cristo, em primeiro lugar, para testemunhar. Atos 8 diz assim: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lucas, capítulo 24, 49, também diz, não é? E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas não apenas nos capacita para testemunhar, capacita também com os dons espirituais. Já vimos, mas vamos mais uma vez lembrar, Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos de 4 a 11, ele diz sobre a diversidade de dons. Lá em Romanos, Paulo também fala sobre dons segundo a graça, e ainda
quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, verso 11 e 12, ele fala sobre dons espirituais para aperfeiçoar os santos. Glórias a Deus por isso, né? Olha que oportunidade que eu e você temos ao receber o Espírito Santo, o capacitador, o Paráclito, aquele que está conosco, aquele que vai ao nosso lado, aquele que é o nosso ajudador, né? Mas capacita para testemunhar, capacita com os dons espirituais, mas também capacita o crente, a mim, a você, a cada um de nós, para vivermos em santidade. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, não é? E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito. E para viver em santidade, eu preciso cultivar o fruto do Espírito, não é? Romanos, Paulo, quando escreve lá aos Romanos, no capítulo 8, ele também fala para eu, você, cada um de nós, vivermos segundo o Espírito. Para quê? Para que a gente possa viver em santidade. Mas, além de capacitar para testemunhar, para que a gente tenha os dons espirituais, para que a gente viva em santidade, o Espírito Santo, como capacitador, ele também nos capacita, sabe para quê? Para oração. É isso mesmo. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, está lá no verso 26, verso 27, não é? Ele fala sobre o Espírito Santo, aquele que intercede por nós. Quando ele escreve lá aos Efésios, ele fala e aconselha cada um de nós para orarmos em todo o tempo. E quem nos capacita para vivermos uma vida de oração, para orarmos em todo o tempo, é, com toda certeza, o Espírito Santo, o capacitador. E por último, e não menos importante, apenas para que fique muito claro ainda nesse primeiro tópico, não é? O Espírito Santo, como capacitador, ele nos capacita com ousadia e também com poder. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha lá para o discurso de Pedro, está lá no livro de Atos, no capítulo 4, né? Mais especificamente, quando você chega no versículo 31, você vai ver que eles falavam, os apóstolos falavam com ousadia. O tempo não permite para estudarmos ou dissecarmos a profundidade desta palavra ousadia, né? Mas Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, né, ele fala também sobre espírito de poder, espírito de amor e também de domínio próprio. E tudo isso a gente alcança por meio do Espírito Santo, o Paráclito, o ajudador, o capacitador, que eu, você, cada um de nós precisamos cultivar em nossa vida, não é? Precisamos manter uma vida de comunhão, uma vida de santidade, uma vida de oração, para que o Espírito Santo seja verdadeiramente uma realidade na nossa vida. Mas fechando, Pedro, o primeiro tópico da nossa lição, a gente vê aí que a promessa do Espírito Santo, ela é universal. Ela é também atual e se cumpre em quem? Em todos os que invocam o nome do Senhor. Glórias a Deus por isso, né? Mas vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre o cumprimento. Segundo tópico, portanto, Pedro, que é o próximo slide, fala sobre o cumprimento, ou seja, poder para testemunhar. A gente já fez aí um preâmbulo, mas agora, de maneira mais didática, nós vamos ver aí esse segundo tópico, também subdividido em 3 subtópicos. E aí o tópico 2, sobre o cumprimento, poder para testemunhar, a gente vai ver o Espírito Santo veio com o poder do alto, a gente vai ver ainda os sinais da descida do Espírito Santo, e o terceiro subtópico, a evidência do revestimento de poder, né? Indo já para o primeiro subtópico, o Espírito Santo veio com o poder do alto. A gente vê aí de maneira muito clara que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Vimos isso já nessas últimas 2 lições e hoje mais uma vez. E seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Lembra?
E eu rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, que vos fará lembrar de todas as coisas. Então, o derramamento lá no Pentecostes cumpriu a promessa do Pai, dita pelo profeta Joel, e também por meio da mediação do Filho. Antes da ascensão, Jesus ele assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. Esse revestimento significa vestir-se como uma armadura, ou seja, pronto, preparado, né? Para uma guerra espiritual. E aponta para uma capacitação sobrenatural e, mais do que isso, indispensável para testemunhar de Cristo. E o Senhor Jesus disse, olha, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra, né? E até os confins da terra. Então, a gente vê aí que o derramamento do Espírito Santo, ele vem sobre o crente como um revestimento, uma armadura para uma capacitação sobrenatural, né? Esse poder, dínamos, é a força que eu e você precisamos para resistir ao pecado. É a ousadia que nós vamos receber para também proclamar o Evangelho. Esse poder que é o Espírito Santo, poder do alto, também traz a cada um de nós autoridade para operar milagres. A gente vê isso lá em Atos, no capítulo 6, versículo 8. Mas também o Espírito Santo, né, que veio com o poder do alto, esse dinamis, é também para sabedoria. Sabedoria para quê? Para edificar a igreja. Mas vamos, Pedro, para o subtópico 2, que fala sobre os sinais da descida. Os sinais da descida, o próximo a gente já viu esse, não é? Os sinais da descida do Espírito Santo. Aí a gente agora precisa prestar bastante atenção. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. Primeiro, a gente vê, está lá, né, em Atos 2:2, o som como de um vento veemente e impetuoso. E 2, né, em primeiro lugar é este, o som como um vento veemente e impetuoso. E o segundo advento do Espírito Santo é as línguas. Línguas repartidas como que de fogo. Agora já está lá no verso 3 do capítulo 2 de Atos, né? Então, o vento e o fogo enfatizam o quê? Enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis e também visíveis da chegada do Espírito. O som como de um vento, ele simboliza a presença criadora de Deus. A gente vê isso lá em Ezequiel, no capítulo 37, e o versículo de número 9. Vamos ver aqui rapidinho, Ezequiel 37 e o versículo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Viram? Então o som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus. Aqui o vento, quando Ezequiel está profetizando lá no Vale de Ossos Secos, ele disse, olha, profetiza, né? Profetiza e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. Para quê? Para que eles vivam, né? Se o som como de um vento simboliza a presença criadora de Deus, né? As línguas como que de fogo é um sinal do quê? De purificação, mas também de consagração. Temos aí mais algumas referências que depois você pode conferir. Portanto, esses sinais não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes.
pois se trata de um evento solene e único, né? Ali, no Pentecostes, a igreja foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visível e poderosa. Portanto, a gente viu que este foi aquele evento, aquele momento onde o som veemente, o som como de um vento veemente, né, que simboliza ali a presença criadora de Deus, e também a língua como que repartida, né, línguas repartidas como que de fogo, que simbolizam a purificação e a consagração, aconteceu ali na descida do Espírito Santo. Mas indo já, Pedro, para o terceiro subtópico desse segundo tópico da lição, a gente vai ver aí o quê? A evidência do revestimento de poder. O revestimento de poder, ele veio como um sinal específico, falar em outras línguas. O falar em outras línguas é sempre o quê? A evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência, o falar noutras línguas, né, difere do dom espiritual de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas, ele requer o quê? Interpretação para a edificação da igreja. Paulo deixou isso muito claro lá na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 14, né? Na experiência da salvação em Cristo, todo crente, ele é o quê? Selado com o Espírito. É o que a gente vê Paulo escrevendo aos Efésios. Agora, no batismo no Espírito Santo, todo crente, ele é o quê? Revestido de poder. Então, na salvação em Cristo, a gente é selado. No batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, a gente é revestido de poder, né? E aí a gente vê que o batismo no Espírito Santo, na teologia pentecostal, há aí algo a ser observado, né? Há uma distinção entre regeneração, que a gente viu na aula da semana passada, e revestimento, que a gente está vendo hoje, né? A regeneração, ela ocorre na conversão. Já o batismo no Espírito é experiência subsequente de capacitação. Mais uma vez, a gente recorre ao livro de Atos dos Apóstolos, e lá os discípulos, eles já eram crentes, já tinham entregado sua vida ao Senhor Jesus, né? Mas ainda aguardavam o quê? O revestimento. Eles eram selados, mas no dia de Pentecostes eles foram revestidos. O novo nascimento comunica vida. Já o batismo, ele comunica poder. Viram a diferença? Então, a evidência inicial das línguas, como a gente viu lá, agora há pouco, em Atos capítulo 2, né? O falar em línguas acompanha o batismo. Não como dom ministerial, mas como sinal inicial. Ou seja, demonstração externa de uma experiência interna. As línguas, elas apontam para a universalidade da missão e para a atuação soberana do Espírito. E qual é a finalidade disso? A finalidade, ela é missiológica, né, do batismo. Quando a palavra de Deus diz lá em capítulo 1 e versículo 8 de Atos, né, recebereis poder. O termo grego dinamis indica capacitação sobrenatural. É aquilo que a gente viu agora há pouco, né? O foco, portanto, não é êxtase espiritual, né? Fiquei arrepiado, coisa do gênero. Não, é testemunho eficaz. O Pentecostes, ele não foi apenas experiência devocional, mas inauguração missionária da igreja. Na teologia pentecostal, portanto, o batismo no Espírito Santo não substitui a regeneração. Não é um mero símbolo. Não é opcional para quem deseja viver a plenitude do ministério. Ele é a capacitação divina para testemunhar com ousadia, operar dons espirituais e edificar a igreja até quando? Até a volta de Jesus Cristo. Né? Glórias a Deus por isso. Mas, Pedro, vamos fechar agora o tópico 2, né, com uma síntese. Olha só, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder
Para quê? Para capacitar os crentes para que eles testemunhassem com ousadia, né? Com ousadia. Vamos agora para o item 3 da nossa lição, já fechando a lição de hoje, a continuidade do derramamento do Espírito. Mais uma vez, pastor Douglas subdivide em 3 subtópicos. A extensão da promessa do Espírito, o Espírito opera com diversidade e unidade, e o Espírito distribui dons com propósito. Vamos já para o primeiro subtópico, a extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, né? Ou seja, ao batismo nas águas, e lhes assegura, olha, façam isso e recebeis o dom do Espírito Santo. Está lá no versículo 38. Esse dom não ficou restrito ao Pentecostes, mas ele é estendido a mim, a você, a todos nós, né? De todas as épocas. E olha que coisa interessante. Lá na casa de Cornélio, a regeneração, que nós vimos domingo passado, né? Ocorreu pela fé em Cristo. E o batismo no Espírito Santo, ele precede o batismo em águas. Viram? Eles primeiro receberam o batismo com o Espírito Santo e depois foram batizados em águas. Já em Samaria e Éfeso, foi derramado o Espírito Santo após o quê? A conversão. E a gente viu aí também na leitura em classe hoje, não é? Mas não temos muito tempo, Pedro. Vamos lá para o subtópico 2 deste último tópico da nossa lição. O Espírito opera com diversidade e unidade, né? Já vimos aí anteriormente, mas apenas para ficar bem claro e bem acentuado, Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo aqui, diversidade, ele aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que a Trindade inteira participa deste processo. O Espírito, ele distribui os dons, o Filho, ele dirige os ministérios, e o Pai, ele faz o quê? O Pai opera os resultados. Então, tudo isso resulta em uma igreja cheia de poder e também unidade, que está ligada a Cristo, que é o cabeça da igreja. Portanto, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito. Agora, o fruto do Espírito e os dons espirituais é o quê? É a sua evidência contínua. Ou seja, não basta ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso cultivar o fruto do Espírito e buscar os dons espirituais, que é uma evidência contínua da manifestação do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida. Mas vamos agora, Pedro, para o terceiro subtópico deste último tópico, que fala sobre o Espírito distribui dons com propósito. Os dons, eles não são para ostentação pessoal, né? Ah, eu tenho esse dom, tenho aquele dom, fulano tem esse dom. Não, não é para ostentação pessoal, mas é para o quê? Para o serviço do reino, para a edificação da igreja e para glorificação de Cristo. O Espírito os distribui com propósito, porque a palavra de Deus diz para o que for útil, e os reparte de maneira soberana, ou seja, soberanamente, a cada um como quer. Está lá no capítulo 12, versículo 11, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito. A finalidade específica dos dons nos protege de 2 perigos espirituais. O primeiro é a proteção sobre a soberba que transforma o dom em motivo de vanglória. Você talvez já tenha visto isso, não é? Não temos tempo para comentar, mas a finalidade específica dos dons é para nos proteger desses 2 perigos espirituais. Primeiro, a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e também a negligência, que enterra o dom e impede o seu uso. Então, soberba e negligência
precisam ser protegidos, né? Não podemos, precisamos, em outras palavras, né, da proteção do Espírito para que a gente não exerça nem a soberba e nem a negligência, né? Cada crente ele é chamado a exercitar o dom que recebeu. E esse dom ele precisa ser exercitado com humildade e com disponibilidade para servir, com amor, com zelo e temor ao Senhor. Amém? Nós, portanto, fechando já, Pedro, antes de irmos para essa síntese, temos que ter em mente algumas coisas. Nós temos talento natural, nós temos habilidade aprendida e dons do Espírito. Né? A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 1, e versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E aí, então, a gente vê, né? Por exemplo, talento natural. O que é isso? Talento natural. É uma habilidade natural com a qual a pessoa já nasce, vem na sua genética e aprimora ao longo da vida. O fato de ser natural, com toda certeza, não anula a sua origem divina, pois não é aleatório ou escapa da vontade de Deus. Né? Ela é, sim, de origem divina. Esse também, não é? O talento natural, é um método de Deus conceder dons aos homens. A gente poderia ver aqui alguns exemplos na Bíblia, mas o tempo não permite. Mas além do talento natural, a gente tem a habilidade aprendida. Habilidade aprendida e desenvolvida com estudo ou prática contínua ao longo da vida. A cada dia que a gente vai vivendo, vai aprendendo. Não é? O fato de ser algo aprendido ou desenvolvido também não anula a sua origem divina, pois é Deus quem dá força, saúde e capacidade de aprendizado para desenvolver essas habilidades. Mas, se temos talento natural, habilidade aprendida, temos os dons do Espírito. E aí, já fechando a nossa lição, habilidades dadas pelo Espírito Santo aos crentes serve para quê? Para o crescimento e desenvolvimento da obra de Deus. E isso envolve habilidades ordinárias, como os dons de serviço, e extraordinárias, como os dons sobrenaturais. E também aos ministérios específicos. O tempo não dá para a gente meditar em todos, né? Porque quando a gente olha para Romanos, lá no capítulo 11, verso 29, diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Portanto, não importa a origem, se é natural, se é aprendida ou se é uma concessão direta do Espírito Santo. Todos os dons, eles têm origem em Deus, né? Têm origem divina. E agora sim, Pedro, fechando já, né, o terceiro tópico, o Espírito distribui dons espirituais com propósito, visando a edificação da igreja e também a glorificação de Cristo. E agora, mais uma vez, Pedro, se a gente pudesse dizer, olha, vamos aqui fechar a aula de hoje e fazer aqui uma memorização daquilo que vimos. A gente chegaria à conclusão de que o Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e também direção. Desde o Pentecostes, a sua presença ela é real, mas é também contínua, ou seja, chegou até nós. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas, e aí a gente precisa prestar atenção, olha, não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado, que é o que vimos na aula passada, é chamado a viver na plenitude do Espírito. E para viver na plenitude do Espírito, eu, você, cada um de nós, precisamos do Espírito Santo, o capacitador. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, que eu e você possamos ter mais ousadia para dizermos, Deus, eu preciso do Espírito Santo
como o meu capacitador. De mim mesmo eu não consigo, eu não posso, eu nada tenho, mas o Espírito Santo pode me ajudar, atuando em minha vida, vai me capacitar para eu desenvolver essas obras extraordinárias e também ordinárias que a palavra de Deus nos instrui. Né? Chegou a hora de, mais uma vez, agradecer a você, do fundo do coração, que nos acompanhou até aqui. Receba aí o abraço de toda a igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, estado de São Paulo, igreja presidida pelo pastor Paulo Freire Costa. E neste momento eu quero orar por você. Você que nos acompanhou até agora, você que escreveu aí no chat o seu pedido, creia. Vamos nos juntar agora em oração e pedirmos a bênção de Deus sobre cada vida. Vamos pedir para que o Senhor realmente traga uma resposta a cada um daqueles que colocaram aí o seu pedido. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta aula. Pai querido, que o teu Espírito, o capacitador, venha, Senhor, trazer a nós a capacidade de compreensão. Mais do que isso, ó Pai, que venhamos a sentir a necessidade de cultivarmos o Espírito Santo em nossa vida. Que possamos, ó Pai, cumprir com a nossa missão como igreja, testemunhando da tua palavra. Ajuda-nos em tudo. Abençoa, Senhor, cada pedido que foi colocado aí no chat, cada necessidade, Senhor, apresentada. Que a tua boa mão alcance cada um dos meus irmãos. Que, mais uma vez, a atuação do seu Espírito seja uma realidade na vida deles e o teu nome há de ser glorificado. Pai querido, nós te pedimos tudo isso e por fé já queremos te agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Eu tenho certeza que no próximo domingo nós mais uma vez estaremos juntos. Foi muito bom estar com vocês. Deus os abençoe e até domingo que vem.